2 Samuel capítulo 5, verso do 1 ao verso 5, 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e as saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom perante o Senhor. E ali ungiram Davi rei sobre Israel. E ali empoderaram Davi, deram poder de rei a Davi. De idade de 30 anos, novo, demais da conta, era Davi quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Glória a Deus. Eu falei na conferência apostólica aqui, vou repetir: Davi é um mistério. Davi é um mistério a ser estudado. Eu e você devíamos estudar Davi, porque Davi é um cara sensacional, fantástico. Depois de Jesus é o personagem mais citado na Bíblia. Ele é uma referência, porque a vida dele talvez não se encaixaria em nenhum padrões que eu e você tenhamos de santidade, mas o seu coração era tão santo ao ponto de sempre se arrepender quando fosse necessário. Davi é um mistério, o mistério sensacional de Deus. E Davi começa a reinar nesse momento aqui, ele começa a reinar em toda Israel nesse momento. Mas a gente precisa entender todo o contexto que se passa nesse enunciado, desse empoderamento na vida de Davi. Tudo que aconteceu para esse momento chegasse a ocorrer. Davi, nesse exato momento, estava fugindo, ou melhor dizendo, Davi tinha acabado de assumir o reinado de Judá. A tribo de Judá tinha feito ele rei, a tribo que ele fazia parte. Mas as 11 tribos que não faziam parte de Judá, que era outra parte de Israel, seguiram o filho mais novo de Saul, que não morreu na guerra com os outros demais filhos de Saul. O nome desse rapaz era Isabosete. Era um cara medroso, acovardado. Isabosete foi ficar reinando em Benjamim e para as demais tribos de Israel. E Davi ficou em Judá. E Davi foi para Hebrom. E Hebrom, Judá veio e transformou ele em rei. E depois disso, depois de um tempo, Isabosete começou a perder o seu poder, começou a perder a sua força, e Davi foi cada vez mais se empoderando, Davi foi cada vez mais crescendo no poder. Um dia, 2 caras mataram Isbosete, ou Isabosete, depende da tradução, mataram ele, levaram a cabeça para Davi numa coisa bem dark, e disseram: aqui, rei, Deus vingou os seus inimigos. Davi tinha um senso de justiça muito grande. Davi olhou para eles e falou: vocês foram mais covardes do que ele. Vocês mataram um inocente, um homem justo. Não foi numa guerra. Vocês assassinaram ele escondido. E Davi determina que a justiça seja feita nos 2 assassinos de Isabosete. A partir daquele momento, Davi, o ex-fugitivo, Davi, o ex-injustiçado, o ex que ninguém queria estar perto dele, a não ser 600 homens da pior ralé que existia na face da terra naquela época, recebe a visita dos anciões de toda Israel. Estava lá ancião de Benjamim, estava lá ancião de Ásia, estava lá ancião de Efraim, estava lá ancião de tudo quanto é lugar. E eles viram para Davi e falam o seguinte: outrora não era você que era o comandante do exército? Outrora não era você que era genro do rei? Outrora não era você, apesar de ser muito novo, ter 30 anos apenas, que era o matador de gigantes? Nós não somos sangue, e a expressão que é usada no original é essa mesmo: sangue do mesmo sangue, osso do mesmo osso. Nós não estamos juntos, não. Nós estamos juntos e misturados, Davi.
A partir de hoje você vai ser rei sobre toda Israel. E ali começou a era de ouro para Israel. Historicamente falando, a era de ouro de Israel é do reinado de Davi ao final do reinado de Salomão. É a era que Israel foi a terra mais próspera, mais poderosa da terra, como hoje é os Estados Unidos, como um dia foi o Império Romano, como um dia foi o Império Persa, como um dia foi a Inglaterra. Israel viveu sua época de ouro no reinado de Davi e no reinado de Salomão, seu filho. Começava ali um novo momento, um momento de poder, de empoderamento na vida de Davi e na vida do povo de Israel. E esse texto nos mostra qual é o caminho disso acontecer. Porque, querendo ou não, todos nós buscamos alguma coisa na nossa vida, buscamos ser maiores do que nós somos sempre, queremos crescer. Se para quem quer uma vida ministerial, o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo que aquele que almeja o episcopado, ou seja, que almeja chegar no mais alto nível ministerial, excelente coisa almeja. O crescimento faz parte da nossa vida. A gente quer crescer, a gente quer profissionalmente ser mais poderoso. É ou não é? A gente quer ministerialmente ter mais poder de Deus na vida. A gente quer, essa parte do crescimento faz parte da nossa vida. O ser humano é um ser humano que busca, o ser humano é um ente que busca crescer sempre, se empoderar sempre. Então a gente tem que aprender com Davi, porque há textos da Bíblia que dizem que Deus dava a Davi vitórias aonde ele ia. Tudo que Davi determinava no coração dele fazer acontecia. Ele era bem sucedido, ele era próspero. Davi era próspero como cantor, Davi era próspero como escritor, Davi era próspero como rei, como governante, como guerreiro. A gente tem que aprender com Davi. Então vamos aprender como é que aconteceu esse empoderamento de Davi. Primeiro, a Bíblia diz que Davi, quando Saul morreu, Davi mudou-se para Hebrom. Ele sai de Ziclac, onde ele morava, e vai para Hebrom. Ele se estabelece em Hebrom. Ali ele faz-se rei de Judá. E ali, pouco tempo depois, Israel faz dele rei em Hebrom. Depois de 30 anos, 30 anos não, fiz a conta errada aqui. Davi provavelmente tinha 17 anos quando venceu Golias. Quando ele recebeu a unção para ser rei, ele tinha 16 anos. Então depois de 15 anos, eu vou jogar um pouquinho para cima, vou arredondar, quase 20 anos, acontece aquilo que Davi ouviu da boca de Samuel. Quase 20 anos depois, que Davi lá estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, esquecido pelo pai dele, naquele banquete, todo mundo comendo o banquete, Davi lá, na ovelhinha, cuidando das ovelhinhas, pensando assim, meu pai esqueceu de mim, meu pai não dá moral para mim só porque eu sou caçula, que Samuel chama ele, unge ele, rei. Passou-se 20 anos, preste atenção no que eu vou te falar. Empoderamento, crescimento na nossa vida é processo, não tem atalho, não tem jeito de buscar outro caminho, é processo, tem começo, meio e tem fim, é tempo de Deus. A gente sempre fala assim, né? Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, porque ela o quê? Vos exaltará. Não é isso que está na Bíblia? Amém ou não? Amém. Falta só uma frase aí. No momento oportuno ela vos exaltará. Deus tem o tempo certo, tem o momento certo, tem a forma certa de fazer, e não adianta a gente abrir discussão com Ele. Quem está me entendendo, diga amém com força. Processo e paciência. Paciência. E quanto mais falta de paciência eu tenho, mais Deus dá um tempinho para a gente adquirir paciência. Para Moisés foi 40 anos no deserto trabalhando para o sogro dele. Olha que bênção. Trabalhando no deserto para o sogro dele, esquecendo o Egito. Na hora que passou 40 anos, ele era o homem mais calmo do mundo. A Bíblia fala isso. Aí Deus falou, agora está na hora de usar ele.
paciência. Imagina se Davi tivesse desistido. Imagina se Davi lá dentro da caverna tivesse matado Saul. Imagina se Davi tivesse falado: eu vou ficar aqui no meio dos filisteus mesmo, que eles me tratam bem. Lá em Israel eu sou tratado como um cachorro, aqui no meio dos filisteus eu estou servindo o rei, eu estou comendo bem, eu tenho até uma cidade para eu ser prefeito. Tem Ziclac que é minha. Para que eu vou mexer? Se Davi não tivesse tido paciência, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, tinha acabado, isso não tinha acontecido. E outra coisa importante, Davi estava em Hebrom. Davi escolheu em Hebrom. Em outro lugar você não vai ter o empoderamento que vem de Deus. Você pode na faculdade ter um empoderamento humano, você pode nos cursos ter um empoderamento humano, mas o empoderamento que vem de Deus, que é eterno e permanece, os frutos que vêm de Deus, que são frutos para permanecer, só é dado em Hebrom. Hebrom, a palavra Hebrom é do original de Salá. Tem o mesmo original, vem a mesma palavra, origem. Significa Monte da Aliança. Aliança. E Hebrom é o lugar mais alto de Israel. Até hoje tem uma cidade lá. É o lugar mais alto de Israel. Presta atenção. Hebrom também tem outra particularidade. É conhecida como a terra dos patriarcas. Terra de Abraão, terra de Isaac, terra de Jacó, terra de José. Davi sabia disso. Era a terra dos patriarcas. Não era a terra de Moisés, verdade. Mas Moisés foi para onde? Depois de sair do Egito para falar com o povo. Hebrom. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Hebrom é a terra dos patriarcas, é a aliança do lugar mais alto e a aliança com os patriarcas. Se você quer o empoderamento de Deus na tua vida, escuta, você tem que ter uma aliança com o que é mais alto. O que é mais alto que existe? Deus! E você tem que ter uma aliança com os patriarcas. O empoderamento vem assim, não tem jeito. O que vem de Deus vem assim, não tem jeito. Não tente outro caminho, esse caminho não vai te levar a ter o poder que vem de Deus. Pode ser poder do homem, pode ser poder humano, mas o poder que vem de Deus é gerado quando eu tenho aliança com o que tem mais de alto e quando eu tenho aliança com o patriarcal. E eu não estou falando nada dos feministas aí não, viu gente, negócio de patriarcal, eu não estou falando isso não, estou falando patriarcal bíblico. Depois de tudo isso aí, Davi se torna rei em Israel. Aí sabe o que Davi decide fazer? Ele decide ir para Jerusalém. Está no versículo 5 e 6, depois você lê em casa. Ele decide ir para Jerusalém. Só que Jerusalém ainda não era do povo de Israel. Jerusalém, se você estudar o livro de Josué, você vai ver que Josué conquistou Jerusalém dos jebuseus. E aí Josué saiu. O que aconteceu? Os jebuseus voltaram. E eles dominaram Jerusalém, eles fizeram uma grande muralha em volta de Jerusalém. E Jerusalém era pequenininha naquela época, mas era um lugar estratégico. Pelo menos espiritualmente, até hoje, Jerusalém é o centro da terra. Se você estudar Jerusalém, você vai ver que é o centro da terra. Vou te dar só um dado. 91% da população mundial segue uma religião que tem Jerusalém como a cidade santa. Até hoje. E Davi sabia disso. Davi falou: eu vou para Jerusalém, e ali tem os jebuseus. Agora Jebuseus é um povo nojento. Jebuseu era um povo nojento, porque Josué ia lá, expulsava, eles voltavam. Outro rei ia lá, expulsava, outro juiz ia lá, expulsava, eles voltavam. Saul fez alguma coisa lá, eles voltavam. Davi falou: esse negócio está errado. Existem inimigos nossos que são assim. A gente vence a pornografia e ela volta a bater na nossa porta, encher o saco. A gente vence o orgulho e o orgulho vem encher o saco depois. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? A gente vence a inveja e aí alguém prospera do seu lado e você começa a falar: opa, eu quero esse lugar para mim. Olha o Jebuseu ressuscitando aí dentro. Olha o Jebuseu te chamando a atenção aí de novo. Então Davi fala assim: eu vou atrás desses caras. Esses caras não vão ressuscitar mais não. E Davi parte para Jerusalém. Chegando lá,
Eles falam assim, eles zombam de Davi. Davi tomou uma decisão, Davi sabia o que ele tinha que fazer. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Para você ser uma pessoa empoderada na vida, você precisa saber ao certo o que você quer. Você precisa saber ao certo o que você quer. Davi sabia, eu preciso ir para Jerusalém, ali é o centro de Israel, ali eu vou governar, ali eu vou construir algo. E aí chegando lá, zombaram de Davi. Disseram a Davi, nem os cegos aliás, os cegos, os coxos vão impedir você de conquistar essa cidade, Davi. Davi deve ter falado assim, não sabe com o que vocês estão falando. Aqui é Davi, matador de gigante. Aqui é Davi, guerreiro. E a Bíblia diz que Davi toma Jerusalém. A Bíblia diz que Davi conquista e destrói e expulsa os jebuseus dali. Davi toma posse de Jerusalém. E aquela cidade, que era a cidade dos jebuseus, que Davi não ia conquistar, a partir daquele momento é chamada, e é chamada até hoje, a cidade de Davi. A cidade de Davi. Preste atenção no que eu vou te falar. Jebuseus são aqueles que querem tirar a conquista que vai levar a sua marca, que vai levar o seu nome. Esses espíritos malignos vêm, às vezes usando pessoas para impedir você de conquistar aquilo que vai levar a sua marca em vida. Até hoje, quem foi em Jerusalém ou quem foi em Jerusalém vai ver, ali está escrito Jerusalém, cidade de Davi. Até hoje, 2000, 3000 e lá vai cacetada de anos, Jerusalém é a marca de Davi. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Deus tem uma marca para a tua vida. Deus tem algo de destaque para você. Deus quer usar você em algo destacável. Mas escuta, jebuseus vão vir querer impedir isso de você. Mas Davi se dispôs. Davi foi lá, tomou Jerusalém, e ali se tornou a cidade de Davi. E ali tinha Sião. Sião quer dizer cume. Davi fez dali a cidade do cume, a cidade que iluminou a terra. Isso é forte demais. Se você estudar Jerusalém, você vai ver que Jerusalém é o centro da terra até hoje. Olha a briga que deu, porque o Trump falou que vai transferir a embaixada de Tel Aviv para a capital de Israel, porque a capital de Israel é Jerusalém. É onde está o parlamento. Ali é parlamentarismo, ou seja, primeiro-ministro. O primeiro-ministro de qualquer país é um deputado federal, você sabia disso? E ele é escolhido entre os deputados federais para ser primeiro-ministro. Ele monta o gabinete. O parlamento de Israel está em Jerusalém desde a década de 60. É capital de Israel desde 60. Mas veja a bagunça que deu só porque o Trump falou que ia transferir a embaixada. Aí o Bolsonaro falou que ia fazer o mesmo. Mas é só transferir o escritóriozinho. Para transferir o escritóriozinho, olha a bagunça, porque é Jerusalém. Olha a visão de Davi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Olha a visão de Davi. Eu estou dizendo para você ter uma visão de conquista maior do que aquela que você tem hoje. Eu estou dizendo para você ampliar os seus olhos. Eu estou dizendo para você não querer morrer com 60 anos, não querer morrer com 100. Eu estou dizendo para você não ficar querendo criar um sítiozinho com galinhas apenas, não. Eu estou querendo que você monte uma granja pequena, né? Uma exportação de frango. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Aí a Bíblia diz que Davi, depois que ele toma Jerusalém, eu estou terminando, o rei Irão manda para ele madeiras. E aí Davi, quando ele recebe lá do rei Irão madeiras e outras coisas para reconstruir Jerusalém, para fazer o seu palácio, ele percebe que a partir daquele momento Deus tinha confirmado ele como rei. Deus tinha confirmado ele como um empoderado. Eu sempre falo isso para alguns pastores. Você precisa ser Irão na vida de alguém. Você precisa chegar em alguém e dizer assim: Deus está fazendo algo tremendo na tua vida. Mas não é profeticamente. Profeticamente você pode fazer isso agora, se você quiser. Eu não estou falando profeticamente. Eu estou querendo te mostrar que você precisa mostrar para alguém o que Deus tem feito na vida dele. O que Deus já tem feito na vida dele. Irão foi usado por Deus para isso. Ele mandou o recado: Davi, você já é rei. Olha só, estou confirmando o seu reinado. E aí sabe o que acontece? Estou acelerando mesmo, desculpa. A Bíblia diz que os filisteus se levantam contra Davi.
Se você estudar a Bíblia no capítulo anterior, aliás, no finalzinho de 1 Samuel, você vai ver que Davi foi funcionário dos filisteus. Um dos reis dos filisteus eram 5 príncipes, um dos governantes tinha Davi como, agora ele é meu. Quando Davi se confirma em Jerusalém, quando Davi estava em Hebron, os filisteus não estavam nem se importando, mas quando Davi se confirmou em Jerusalém, meu amigo, quando ele colocou a cidade de Davi ali, a bandeirinha, quando inventaram a estrela de Davi, os filisteus falaram, vamos lá matar esse cara, vamos lá destruir esse cara. Escuta, quando a gente conquista o que Deus tem para a gente, não quer dizer que a gente tem paz assim não, viu? A paz é só de espírito. Se você quer paz completa, só tem um jeito, meu filho. Se você não quer ser importunado, só tem um jeito, meu filho. E eu vou dizer para você que eu não quero agora isso. Eu vou querer quando eu tiver meus 90 e poucos anos. Só tem um jeito. Sabe quando a gente canta assim, que vem a paz completa, a paz repleta? Teologicamente, a paz completa, a paz 100% só vai acontecer no reinado de Jesus. Quando ele vir estabelecer a paz completa. Vocês estão entendendo? A paz que a gente tem aqui agora é de espírito, porque a gente sempre vai ser importunado. Está vendo quando a gente fala de oportunação, de coisa chata, ninguém fala amém? Você fala assim, todo mundo vai ganhar 100 mil reais aqui, todo mundo, aleluia! Não, 100 mil não, 150, e a gente está dando até glória a Deus no chá. Mas se eu for falar que você vai ser importunado, aí, amém, aleluia, você vai ser importunado. Os filisteus se levantaram contra Davi, Davi venceu ele, a Bíblia diz aqui nesse texto, 2 vezes, com 2 estratégias diferentes. Deus é Deus de estratégia. Deus é Deus que traz estratégias diferentes. Deus é Deus de estratégia para cada batalha, para que você não saia derrotado de alguma batalha. E Davi vence ele as 2 vezes. E aí, por fim, aí eu estou terminando nesse exato momento. A Bíblia diz que, ao vencer a 2ª vez, que ele rompe, que Davi rompe as fileiras dos filisteus e vence eles quase por definitivo. Porque poucas vezes depois houve o levante dos filisteus. Eles ficaram totalmente enfraquecidos ali depois daquilo. O povo que mais encheu o saco de Saul foi finalmente derrotado. A Bíblia diz que aquele local foi chamado de Baal Perazim, que quer dizer o lugar que Deus rompe. Escuta! Precisa acordar que eu falei assim. Escuta! Deus, o Deus que você serve, é aquele que quer levar você a romper os lugares que você enfrenta de batalhas. Escuta! Você serve um Deus que rompe as fileiras inimigas. Esse é o poder que vale a pena. Esse é o poder que vale a pena. Aquele que é feito em Hebron. Aquele, pastor Murilo, que é feito em aliança com quem há de mais alto e com quem é patriarca. Aquele que é construído num processo e com muita paciência. Esse é o que permanece. Sabe, às vezes a gente vai vendo as coisas na vida da gente. A vida é muito uma montanha russa, né? Às vezes você está lá em cima, e de repente você cai um pouquinho, depois você volta para cima. É assim, a vida é assim. A vida é assim. Quando a gente está passando por baixo assim, a gente vê quem é amigo da gente de verdade. Quando a gente vai para cima, parece que tem de amigo da brincadeira. É ou não é? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou te falar em nome de Jesus, não perca o processo. Se você saiu do processo, volte. Onde você saiu, onde você perdeu o seu machado, mostra para Deus. O profeta Eliseu foi ali. Aí Eliseu vai pegar uma varinha, vai jogar e o machado vai fluir. Retoma o processo. Começa de novo.
que eu, termino agora, eu prometo para vocês, eu passei do tempo, tá? O que eu tenho para os meus filhos é algo maravilhoso. O que eu sonho para eles, o que eu planejo para eles, o que eu oro por eles, mas o que Deus tem para eles é muito maior. Esse sentimento de pai para filho só tem quem tem filho. Quando você que não tem filho, o dia que você tiver um filho, você vai dizer: puxa vida, eu não sabia que esse amor existia. Enquanto você não tem filho, você não sabe que esse amor existe, você não sabe. Você pode perguntar para qualquer pai e mãe, ele vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. Você não sabe, você acha que sabe, você não sabe. Às vezes eu escuto alguém falar assim: nossa, com o sobrinho já é bom. Cara, sobrinho é bom, mas filho é outra coisa do mundo. É um negócio assim esquisito, extraterrestre. Se eu tenho pensamentos bons, e a Bíblia diz que até quem é homem mau tem pensamentos bons para os filhos, agora imagina Deus. Deixa eu te falar um negócio para você: Deus te ama mais do que você mesmo. Deus te ama mais do que seus pais. Deus te ama mais do que seu cônjuge. Deus te ama mais do que... Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, disse o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Você não tem capacidade de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o poder que vale a pena. O outro murcha como a relva. Salmos 37.